com carne sobre mim. Da vida para o papel e do papel para as telas. A apresentação do nosso convidado de hoje pode ser dividida em 3 atos. A sua história pessoal como dependente químico, o momento que decide contá-la e tornar público a partir do livro Sacudindo o Pó da Estrada e, em seguida, quando volta ao tema, no filme O Brilho. No Estúdio Móvel de hoje, eu converso com o roteirista, escritor e cineasta Antônio Ernesto. Me conta dessa sua decisão. Por que escrever um livro sobre o tema das drogas? Sempre que a gente vai falar sobre a dependência química, sobre os vícios de uma forma geral, eu percebo que a gente tem sempre nesse debate um olhar da saúde pública, da segurança pública, do Estado. Mas esse olhar mais qualificado, mais crítico do dependente químico, na minha opinião, ainda faltava. Seu personagem do Sacudindo o Pó da Estrada, do seu livro, né, se chama Toninho. Chamou a atenção o fato que você é Antônio Ernesto. Qual o componente autobiográfico que tem nele? O Sacudindo o Pó da Estrada é um romance autobiográfico, mas eu optei por narrar na terceira pessoa, para que ele também tivesse um componente de ficção forte. É uma maneira também de eu me afastar um pouco da história e ter mais liberdade para lidar com certos assuntos que deixam cicatrizes, né, deixam marcas. E no caso do Sacudindo o Pó da Estrada, o personagem é viciado em cocaína, mas poderia ser qualquer outra substância, ou não uma substância. Hoje temos viciado em sexo, em jogo, até em consumo. O Anthony Giddens é um sociólogo inglês, ele tem uma frase fantástica. Ele diz que o vício é uma incapacidade do indivíduo administrar o seu futuro. Eu acho que é isso mesmo, porque o viciado, o dependente, ele percebe que ele não é mais dono da sua vontade e ele planeja o seu futuro de uma maneira diferente, só que ele não consegue alcançar esse planejamento de maneira plena, porque o apelo da droga, químico e psíquico, é muito maior do que a força de vontade dele. Você resolve escrever o livro e você se expõe, porque a gente está falando do livro, está falando do seu trabalho, mas está falando de você também. Como é que você se sente? Eu olhava para os meus filhos e sentia vontade de conversar com eles. A partir daí eu me senti também capaz de expor essa história para as pessoas que de repente pudessem se identificar com o meu problema e através daí não extrair conceitos mágicos ou formas milagrosas, mas ter argumentos e ampliar a discussão de maneira que eles pudessem construir também os seus próprios argumentos para tentar se libertar disso. Você disse uma frase, certa vez numa entrevista, que me chamou a atenção, que era mais ou menos o seguinte, que a droga substitui sonhos não alcançados. Isso aconteceu com você? Explica melhor para mim. Nossa sociedade, ela cria necessidades e demandas que, na maioria das vezes, o indivíduo não consegue satisfazê-las de maneira plena. Ali se criam determinados espaços que as pessoas vão procurar ocupá-los de diferentes maneiras. A droga é uma das opções. E no meu livro, o personagem, ele trava essa luta contra o vício e como pano de fundo ele tem a epidemia da AIDS, o movimento pelas diretas já, o processo de redemocratização do país, o rock dos anos 80, o circo voador, a Fluminense FM, ou seja, todo esse ambiente cultural. Por que a gente é assim? A droga, na minha época, ela tem um significado totalmente diferente da droga hoje, né? Até ligados a conceitos de liberdade. Se não desgruda de mim, vem, se ao menos me engole, mas não me mastigue assim. Canibais de nós mesmos, antes que a terra nos coma. Sem drama, por que a gente é assim? Agora, quando você vai fazer o filme, O Brilho, você não fez uma adaptação do livro, você conta uma outra história, né? O que muda ali? O Brilho é um dia na vida de um viciado em cocaína. O que acontece nessas 24 horas? Eles estão dentro de um apartamento, um grupo de amigos, cheiraram a noite toda, o dia está para nascer. O bom senso diz que eles devem ir embora para casa, se recuperar, mas a fissura, o apelo da droga ainda é muito forte. E existe um convencimento ali entre um amigo e o personagem principal, que é o Fanico,
no sentido que ele vá à boca de fumo para apanhar mais uma dose de cocaína. Nessa vida, sempre temos que fazer escolhas. Desde que levantamos até a hora de deitar, ficamos escolhendo. Esse convencimento, a todo momento ele diz, não, eu não vou de maneira nenhuma, mas o roteiro corta, ele já está indo. Quando ele está lá na boca de fumo, ele está refletindo, poxa, o que eu estou fazendo aqui, né? Poxa, eu podia estar na minha casa, como é que isso começou? Esse roteiro ele fica indo para o futuro e para o passado, tentando demonstrar o conflito que existe na cabeça do dependente, que ele diz que não, mas a todo momento ele está sucumbindo àquela fissura. Bom, vou voltar no tempo agora. Eu sei que você escreveu uma peça aos 16 anos. Quem era o Ernesto ali adolescente? O Ernesto adolescente era um filho de imigrantes portugueses, né, que vieram aqui para o Brasil nos anos 50 tentar a vida. Como todo bom imigrante português, tinha um botequim. Eu fui trabalhar com meu pai muito cedo, com 12 anos. A maneira que eu tinha de fugir dessa prisão, que eu entendia ser uma prisão, era uma banca de jornal que tinha perto do botequim, que era de um italiano, e que à tarde, quando o italiano ia descansar, eu tinha um relacionamento lá com um menino que tomava conta da banca de jornal. Em troca de alguns chicletes, eu conseguia pegar revistas e livros, né? Eu escondia ali embaixo da caixa de pães, ali no balcão, os livros e ficava lendo. E aí me despertou o interesse de passar da leitura para a produção literária. E aí escrevi também lá, escondido no balcão do botequim, com 16 anos, nos papéis que embrulhavam os maços de cigarro. Poética essa história. É interessante. O que aconteceu com essa peça? Estamos um grupo de teatro estudantil em Madureira e encenamos ela no Teatro Sesc do Engenho de Dentro. Que a gente estava vivendo o início da abertura democrática, né? Isso aí foi em 79. Aquela esperança que o país iria mudar, né? A minha geração, que até então tinha sido aprisionada, já podiam montar suas bandas de rock, seus grupos de teatro e se expressar. Tem algo em comum nos seus filmes que tem sempre o olhar de dentro, né? Você, independente de estar ou não como personagem, mas é o olhar de quem viveu a história, quem está muito próximo. Você acha que isso acaba interferindo na sua ética, na sua estética? Eu acho que sim. O Tolstói, ele diz que se você quer ser universal, fale da sua aldeia. Eles nunca falam perto de Vigário Geral, porque o fato da chacina ter ocorrido em Vigário Geral marcou muito mesmo essa região. Essas famílias que moravam aqui, portugueses, espanhóis, normalmente todos eles tinham uma hortinha no quintal. E tinha lá as coisinhas que podiam plantar, eles plantavam e colhiam e até, de repente, davam também, né? Eu sempre procurei partir os meus trabalhos, os meus filmes, os meus livros, os meus textos, a partir desse universo que eu vivo. E que, por ser um universo tão particular, ele também tem uma força de universalidade. Porque os dramas que se dão ali, naquele tecido social, as relações que me interessam, elas se reproduzem em outros níveis da sociedade. E a alegria de reencontrar outra vez aquela deusa que sempre eu amei, com encanto e paixão. Ernesto, o que é que te move? É uma utopia de tornar um mundo mais possível de ser vivido. Os negros não